Glória a Deus. Eu quero mais uma vez saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida desta equipe que tem contribuído para que aconteça esta transmissão. Também louvar a Deus pela vida da nossa irmã Saula, a qual trouxe aqui uma palavra combinando muito bem com o que lemos aqui em Tito, capítulo 2, versículo 13, né? Uma palavra de esperança. Eu pedi que os irmãos sublinhassem o versículo 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, é uma grande realidade. Em todas as épocas, houve pessoas que viveram a vida presas de esperança, viveram sem expectativa e sem esperanças na face desta terra. E mormente agora, nesta atual conjectura em que estamos vivendo, esta catástrofe mundial, existem muitas famílias desesperadas, famílias desempregadas, esposas sendo abandonadas pelos seus esposos, e todo tipo de males e catástrofes tem entrado em casas, tem alcançado vidas, e pessoas muitas das vezes até desesperançadas dão cabo da própria vida. Quantas pessoas, se suicidam, olham para um lado, para o outro, e não vê uma saída, e ele então pensa, ele acha que ele exterminando a sua própria vida, soluciona-se o problema, mas não é por aí. Eu costumo dizer a estas pessoas que muitas das vezes são intencionadas contra as suas próprias vidas, que o suicídio é o passo mais rápido para a eternidade sem Deus, é o caminho mais curto para o fogo do inferno. O homem, ele é a imagem e a semelhança de Deus, e ele tem que velar pelo seu templo, ele tem que velar pelo seu corpo físico, porque nós não temos direito de destruir aquilo que é tão precioso, que Deus criou, que é a nossa própria vida. E a Bíblia diz que quem destruir o seu templo, que é o seu corpo, ele, evidentemente, a Bíblia diz que Deus o destruirá. Então, a sua vida espiritual com Deus, ela é destruída. Então, Tito, ele diz, mas a graça de Deus, nós sabemos que a graça de Deus, ela realmente é manifestada. Graça é favor imerecido. Deus, ele tem todas as benesses para nós, todos os nossos favores, que deles nós necessitamos. Simplesmente nós precisamos entender que realmente Deus não abandona os seus, e que nas horas difíceis ele nos dá graça para nós passarmos por aqueles problemas. E aqui Tito diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então sabemos, meus queridos, pelos sinais, não vamos pregar aqui sobre os sinais, noutra feita estaremos pregando sobre isso, que na realidade falta muito pouco, só falta realmente o aparecimento do nosso grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para levar a igreja. Então precisamos de paciência. A Bíblia diz que um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Então Jesus vem, a igreja está olhando para cima, para o alto, nos diz a Bíblia, de onde virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a nossa esperança, a esperança do salvo, ela não arrefece, ela não murcha. Então o nosso tema hoje, maravilhosa esperança. Queridos, ela é maravilhosa pelo seu significado. Esperança é uma coisa mais preciosa que o ouro, mais preciosa que a prata. Esperança, ela é mais preciosa do que a saúde e até mesmo do que a própria vida, porque em esperança, quem morre não perde a vida, mas ele passa dessa vida para uma vida melhor. Esta esperança, ela percorre toda a Bíblia. Então, a Bíblia, ela contém muitas promessas.
Alguns dizem que há 35 mil promessas. Eu não sei se é legítimo esse número, se é exato, mas a Bíblia é um livro de promessas. E todas essas promessas, elas são direcionadas para aqueles que querem comunhão com Deus, que buscam a Deus, e principalmente que busca na palavra um lenitivo, o fortalecimento para a sua vida espiritual com Deus, porque a palavra de Deus, através da nossa comunhão com ela, nós temos comunhão também com o Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus, ela é para nós um fortificante, porque nela nós encontramos tudo de Deus, e o melhor, que é o próprio Deus, que é o Senhor da palavra, e Jesus Cristo, que é o centro da palavra, de Gênesis, Apocalipse. Jesus, ele é o centro da palavra. Então esta esperança, ela percorre toda a Bíblia. Em Gênesis capítulo 3, 14 nos diz: esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nossos primeiros pais quedaram, caíram, entraram na infelicidade do pecado. Mas aqui, através desta palavra, já nasce no princípio, no Gênesis, uma promessa de que o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele destruirá toda a malignidade. Aquela serpente do Éden que veio para enganar, o nosso Senhor, Ele pisará na sua cabeça. Realmente lá na cruz, ela lhe feriu o calcanhar. Mas na ressurreição de Cristo, ela foi destruída. E um dia totalmente, Jesus junto à sua igreja, estará massacrando a cabeça da serpente. Apocalipse capítulo 22, versículo 20 diz: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Meus queridos irmãos, a nossa esperança não é só aqui neste mundo. A Bíblia diz que se esperássemos em Deus só neste mundo, seríamos os mais miseráveis na face da terra. Mas nós esperamos, glória a Deus, o aparecimento de Jesus Cristo, conforme está escrito. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Então os apóstolos pregaram acerca da vinda de Cristo, nós pregamos, a Bíblia fala disto. Mas esse testificar aqui é o testificar do próprio Senhor, do próprio Espírito de Cristo: certamente cedo venho. E meus queridos, como já disse no princípio, não falta muito, a vinda de Jesus está às portas. Então somente temos que nos fortalecer nesta esperança, esperança da glória, esperança da redenção completa e perfeita. Enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a quedas, dificuldades, vicissitudes da vida, mas uma vez sendo raptada a igreja, tudo isto fica para trás, e nós então entraremos em uma outra dimensão, em outra era chamada era messiânica, quando céus e terra serão a mesma grei, e Jesus Cristo será o Senhor de tudo e de todos. Aleluia. Então, queridos, essa esperança, ela inclui também toda a criação. Eu acho muito importante quando Paulo diz em Romanos 8,19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, queridos, haverá restauração de tudo. Céus e terra será uma mesma grei. Haverá restauração da fauna, da flora, porque nosso Deus, Ele trabalha através dos séculos, Ele trabalha através do seu Espírito Santo e do sacrifício do seu Filho, para restaurar aquilo que um dia foi perdido, que aquele Éden, aquele paraíso, aquela vida perfeita, completa, perene com Deus. O pecado tirou isso de nós. O pecado tirou de nós aquele paraíso de Deus. Mas um dia, céus e terra serão a mesma congregação e a mesma grei,
e o Senhor, que é o Senhor de tudo, Ele estará restaurando todas as coisas, porque Ele é Senhor de tudo e é Senhor de todos. Essa esperança, meus amados irmãos, ela aplica especialmente àqueles que são redimidos, especialmente aqueles que conhecem a palavra, especialmente aqueles que têm a verdadeira ciência cristã, ciência divina, que é a ciência da palavra de Deus, porque é através dela que o nosso Deus comunica com a humanidade, comunica com o homem. Em Romanos 8, capítulo 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Então, queridos, através do conhecimento desta palavra, nós temos ciência. Essa ciência nos traz esperança, e essa esperança é porque Deus nos livrou da lei do pecado e da lei da morte. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Essa esperança, ela ocupa os pensamentos do povo de Deus, ela ocupa a mente daqueles que têm a mente de Cristo, porque esses que vivem envolvidos com as coisas divinas, com as coisas que não são terrenas, ele é realmente, meus queridos irmãos, ungido pelo Espírito Santo, e a sua mente, a sua mentalidade, o seu modo de pensar, de falar, é diferente porque ele não vive segundo as coisas da terra, mas ele vive segundo os propósitos e os pensamentos divinos. Aleluia. Ele é um homem espiritual, ela é uma mulher espiritual, ela é uma moça espiritual, ele é um rapaz espiritual, e ele está vivendo aqui como cidadão do mundo, mas na realidade ele é um cidadão dos céus. Ele não está preso, não é, às arrogâncias, às ambições da terra. Não, ele está desprendido disto que vai ficar aqui, porque, meus queridos, lá na glória não vamos levar nada que é terreal, supérfluo, transitório, passageiro. Vamos levar as boas obras que nos acompanharão, e conosco, amados irmãos, levaremos a nossa fé, que é transcendente. Não é a fé naquilo que é aparente, não é a fé naquilo que vemos, não é a fé naquilo que pode solucionar provisoriamente os nossos problemas, mas é uma fé naquele que transformará o nosso corpo incorruptível para ser um corpo glorioso, igual ao corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, esta esperança, ela é maravilhosa por causa da sua fonte, a fonte da nossa esperança. Qual é? Já temos falado. Ela é estabelecida sobre Deus, sobre Jesus, seu Filho, e sobretudo sobre a vitória de Jesus sobre o mundo, o pecado, e a vitória de Jesus sobre a morte, porque ele, como primícias, ele venceu o mundo, venceu a morte, ele foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus, intercede por nós, para que a nossa fé firme mais, para que tenhamos mais esperança, porque, meus queridos, se Jesus não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, sequer Salvador ele seria. Ele não seria o Messias, ele não seria o Filho de Deus, mas ele tragou a morte pela vitória, ele venceu a morte, e aquela vitória de Jesus, ela é a nossa vitória, e aquela ressurreição gloriosa de Jesus é a prova da nossa ressurreição, quando um dia ele transformará os nossos corpos corruptíveis para serem corpos incorruptíveis, iguais ao corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no demais, quando ele foi assunto aos céus, antes de ser assunto, ele diz: eu vou, mas volto. Eu vou, mas volto. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: mas vou preparar lugar. E indo, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, porque o lugar da igreja é nos céus, o lugar da igreja é na glória, o lugar da igreja é ao lado de Jesus Cristo. E esse lugar da igreja ao lado de Jesus Cristo já começa aqui, nesta vida terrena,
aqueles que andam com Deus, que vivem com Deus, aqueles que andam na palavra, eles têm Jesus como Senhor, como seu companheiro, como seu irmão, como seu guia, e o nosso lugar é realmente ao lado de Jesus. Então, queridos, como já disse, a sua ressurreição é a base da nossa esperança. Que coisa linda, aguardando a bem-aventurada esperança, bem-aventurada, na verdade, bem-aventurados aqueles que renunciam ao mundo, bem-aventurados aqueles que adotam a palavra como regra de vida, bem-aventurados aqueles que estão sempre olhando para o alto, de onde virá o nosso Salvador, não é? E aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a ressurreição de Jesus, como já disse, é a base da esperança da igreja. Jesus está vivo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo diz: mas agora Cristo ressuscitou. Olha, irmãos, que coisa linda. Mas agora Cristo ressuscitou. Esta palavra aqui é bem diferente daqueles discípulos no caminho de Emaús, que estavam lamentando e dizendo: foi-se a nossa esperança. Pensávamos que era Ele. Achávamos aí no linguajar hoje que Ele era o cara, o Messias. Aleluia! Mas Paulo diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Que coisa maravilhosa! Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, porque todos nós um dia morremos no pecado dos nossos pais, mas em Jesus todos serão vivificados. Aleluia! Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Glória a Jesus. Jesus veio para isso, para nos dar uma vida de abundante felicidade, de abundante convicção, de abundante certeza. Uma vida, meus amados irmãos, na qual, apesar das dificuldades, nós não temos que estarmos temendo, apavorados, perdendo noite de sono, preocupados com a morte. Quantas pessoas estão aí, em vez de procurar a igreja, estão procurando os psicólogos? Mas sabemos que é o Espírito Santo, é a palavra que trabalha na psique do homem e o leva à realidade do que é a vida. A realidade da vida não são esses anos que vivemos aqui, não. A realidade da vida é que um dia nascemos, vamos morrer, seja de corona, seja de acidente, seja de qualquer enfermidade, exceto se Jesus raptar a sua igreja. Porque a minha esperança é que se Jesus vir agora, não vou provar a morte, mas vou subir para a glória na primeira ressurreição. Não precisamos viver, queridos, presos de esperança. E esta esperança que temos, ela precisa ser aumentada cada vez mais e mais. À medida que comungamos com a graça, com a palavra, esta esperança, ela vai aumentando mais e mais, nos dando firmeza e convicção de que Deus, Ele é tudo em todos, e que é dele que vem o livramento, que é dele que vem a graça, e que Ele é poderoso para nos guardar para o dia do rapto da sua igreja, ou para o dia da ressurreição dos justos. Glória a Deus. Paulo diz que que todos ressuscitarão, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Porque depois os que são de Cristo, não vamos entrar em escatologia, porque depois dos que são de Cristo, num período de 1000 anos, haverá outra ressurreição, para juízo, para Deus tratar com aqueles ímpios que rejeitaram a fé, que foram sepultados e que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Então, meus queridos, essa esperança ela é maravilhosa por causa de sua eminência. Ela não murcha, ela não arrefece, ela cada dia se fortalece mais e mais em nossas vidas. À medida que nós vamos
vivendo neste mundo, estando na presença de Deus, trabalhando para Deus, comungando com a palavra, nós vamos crescendo mais e mais, porque a igreja ela é salva. No princípio é como um menino bebendo leite, mas somos chamados para o crescimento, e esse crescimento ele será completo, ele chegará no seu patamar final, quando nós estivermos lá na glória. Aí estaremos lá em estatura de varões perfeitos na presença de Deus, porque lá seremos todos, segundo a palavra, anjos na presença do nosso Deus. Eu quero citar aqui rapidinho, meus queridos, Josafá, uma certa época ele esteve em aperto, e a Bíblia diz que ele esteve inclusive em grande medo, inclusive o seu povo, porque os filhos de Amon e os filhos de Moabe, e a Bíblia diz que outros se levantaram para fazer uma grande guerra contra ele, para exterminá-los. Mas Josafá, ele era um homem crente na sua época, assim como nós somos crente, com o crente Abraão, né, que está lá no passado. E aí, meus amados irmãos, ele teve medo. Muitas das vezes o medo, ele provoca, segundo a psicologia, a reação. E no caso a reação dele foi boa, porque eles se puseram a buscar a Deus para o livramento. E quando ele foi à guerra, o que ele fez? Ele colocou os cantores, ele colocou os levitas, os sacerdotes, para irem na frente louvando o nome de Deus. E os soldados foram na retaguarda. Oh, nosso Deus é Deus de surpresa. O nosso Deus é Deus muitas das vezes de contrastes, e muitas das vezes o homem não entende o agir de Deus. E aí, meus queridos irmãos, nós já conhecemos a história, segundo as Crônicas, no capítulo 20, eles foram louvando a Deus, e resultado, o próprio Deus emboscou os inimigos do servo de Deus, e lhes deu vitória naquela guerra. Esse é o Deus que nós servimos. Então podemos até não saber o que fazer, quando estamos debaixo de crise ou ataques, mas Josafá, ele soube o que fazer, e a igreja sabe o que fazer. Muitas das vezes o crente está um pouco displicente, e às vezes é até necessário que venha crise, que venha ataques, para ele acordar. É uma sacudidela de Deus na vida do crente. Esse aperto aí, essa dificuldade, seu filho está enfermo, essa pandemia, não, a minha igreja precisa buscar mais a Deus, e nós sabemos o que fazer. E Josafá, ele soube o que fazer, e Deus lhe deu vitória. Então, meus queridos, estejamos sempre confiantes. Há um hino que nós louvamos da harpa cristã que diz: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Então o que nós, servos de Deus, precisamos fazer é firmarmos a nossa fé no Senhor, porque a nossa própria fé firmada em Deus é um testemunho para este mundo que está preso de esperança, enquanto muitos estão aí enclausurados, sofrendo e sem saber o que fazer. Ao verem um crente lá na sua casa do lado, está no retiro social, mas louvando o nome de Deus, glorificando o nome de Deus, ele então vai entender que aquele crente, ele está em uma fonte de livramento, ele está buscando a comunhão com Deus. Ao passo que aqueles que não entendem isto, nesse período de afastamento social, muitas das vezes, aproveita esse estar em casa para se embebedar, aproveita para fazerem forrós e tantas outras coisas, mas a igreja de Jesus está olhando para cima, a igreja está em oração, a igreja está entendendo o porquê desta crise. Foi falado aqui pelo reverendo pastor e professor Wellington aqui, no último culto, que é o próprio Deus querendo arrumar a casa, ou arrumando a casa, e o mundo não está entendendo o agir de Deus. Então, irmãos, é lógico que muitos sairão melhores, mas em compensação muitos sairão piores. Eu ouvi uma certa época um pregador dizer que lá no inferno muitos pejorarão o nome de Deus, olharão para cima e amaldiçoarão o nome de Deus, porque foram lançados no inferno. Então é melhor glorificar o nome de Deus agora,
É melhor buscar a presença de Deus agora, para mais tarde não estar naquele fogo, né? Onde o bicho não morre e o fogo não apaga, porque lá, aí você vai se imprecar contra o nome de Deus, porque se aqui você abusou, imprecou, se aqui você debochou do nome de Deus, da fé dos cristãos, lá no inferno vai ser muito pior, ao passo que lá na glória, a igreja estará glorificando o nome de Deus. Glória a Deus. O rico e Lázaro, o rico lá no fogo, ele queimava, e ele clamava que Lázaro tocasse com o dedo na ponta da sua língua, porque eles estavam em lugares diferentes. Então, queridos, já estamos encerrando. Atos capítulo 8, versículo 20. Paulo, ele estava preso, estava amarrado. Paulo era aquela pessoa, conforme nos diz a palavra, ele não sabia o que queria. Ele teve um ministério de sofrimento, perseguições, um ministério de naufrágios, um ministério de açoites, um ministério de isolamento, de solidão, porque o seu ministério foi mais preso que solto. Só que preso foi na cadeia onde ele escreveu as suas epístolas, que hoje edifica o mundo inteiro. E Paulo então, ele disse: pela esperança de Israel, eu estou com estas cadeias. Pela esperança de Israel, eu sou prisioneiro. Porque Israel esperava o Messias, mas o Messias veio, e eles não entenderam. E a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Paulo, prisioneiro, Paulo abandonado até por seus companheiros, mas ele tinha essa esperança no seu coração. Pela esperança de Israel, eu estou com esta cadeia. Vou citar aqui 2 exemplos rapidinho. Às vezes a gente quer ser mais breve, porque é uma live. Mas, irmãos, eu achei lindo ali, né? Quando aquela mulher, segundo Reis, no capítulo 4, quando o seu filho teve uma dor de cabeça lá no trabalho, foi para casa, morreu, e aí ela então quis ir e foi atrás do profeta, chega lá e fala para o seu marido: manda que o servo abalroe ou excele o animal, porque eu preciso estar com o profeta. Aí ele diz: mas por que estar com o profeta? Não é sábado, não é lua nova, vai tudo bem? O próprio marido perguntando, ela disse: vai tudo bem. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa, a fé daquela mulher, a esperança daquela mulher. Vai tudo bem. E ela vai ao profeta, chega lá, o profeta pergunta: escuta aqui, hoje não é dia de oferecer sacrifício, não é lua nova, não é sábado, vai tudo bem? Ela diz: vai tudo bem. E aí, irmãos, vai tudo bem aqui? Nos seus lares aí, vai tudo bem? Deus quer que tudo esteja bem. É a nossa fé que faz tudo entrar nos conformes, que faz todas as engrenagens funcionarem. É a nossa fé que faz com que tudo fique bem mesmo. Porque se o espiritual, se o divino está bem, irmãos, o homem tem que estar bem. E aí nós vemos o desfecho. Geazi, o servo, ele foi, o menino não ressuscitou, mas aí o profeta vai, não vou entrar em detalhes, os irmãos conhecem a história, e através do seu clamor, da sua oração, né, aquele menino volta à vida, e ele entrega aquele filho às mãos da sua mãe, e aquela palavra profética daquela mulher foi confirmada, foi uma profecia: vai tudo bem? Vai tudo bem. Muitas das vezes o crente não tem nem motivo para estar lamuriando, não tem nem motivo para estar reclamando, está dizendo: minha vida é uma pandemia, minha vida é uma desgraça, minha vida, nem sei porque eu estou vivendo na face dessa terra. Ao passo que este crente deveria dizer: vai tudo bem. Pandemia, sim, vai tudo bem. Desemprego, vai tudo bem. Fome, vai tudo bem. O justo não fica desamparado, a sua descendência não mendiga o pão. E se faltar o pão, se Deus permitir, porque Paulo no seu ministério ele sofreu fome também. Se faltar o pão,
não nos faltará alimento espiritual que nos sustentará vivos e na presença de Deus, não é verdade? Então, queridos irmãos, o que faz a diferença é a presença de Deus. Então, na presença de Deus, vai tudo bem, tudo muito bem, para a glória do nome de Deus. Eu costumo dizer, a coisa está difícil, as ondas estão altas, o vento está soprando forte, não importa, Jesus está no barco, Jesus está no barco. Aí, meu irmão, você que nos assiste, Jesus está no barco da sua vida. Jesus, Ele comanda a sua família, os seus negócios, Ele faz parte da história da sua vida. Se é assim, vai tudo bem, para a glória do nome do nosso Deus. Porque para ficar tudo bem, tem que ser desta forma. E aí, quase colocando uma vírgula aqui, eu quero ainda falar acerca de Lutero rapidinho. Martinho Lutero, perseguido pelo clero romano, ele estava refugiado em um castelo. E ali ele começou a fazer traduções da Bíblia, que foi uma bênção. Estava sofrendo, enclausurado, em retiro social, aliás, escondido, para não morrer. E aí um dia ele estava muito para baixo, muito triste, seu semblante caído, e a sua mulher viu que ele não estava sorrindo. Ele, um homem de oração, de comunhão com a palavra, tradutor da Bíblia em vários idiomas, porque ele era um homem versado na palavra. E aí a sua esposa vai lá e veste um vestido de luto, um vestido preto. Aí quando ela se apresenta diante do seu marido, Martinho Lutero, ele toma um susto e diz: mulher, o que está vendo? Você está toda de luto, toda de vestido preto. Naquele tempo somente era costume, né, as viúvas vestirem de preto. Por que você está vestida assim? Aí a mulher disse: eu estou vestida assim porque Deus está morto. Aí ele assustou mais ainda: mas mulher, que conversa é essa? Deus não está morto. Ela vira para ele e diz assim: se Deus não está morto, por que você está triste desta forma? Por que esta tristeza, esse banzo? Por que esta falta de estímulo? Então, meu marido, se Deus está vivo, vamos nos alegrar na sua presença. E aí Lutero, ele se alegrou e continuou a sua grande obra para a glória do nome de Deus. E até hoje ele está registrado nos anais da história como um dos grandes servos de Deus que rompeu com o clero romano por conhecer a verdade, e um grande tradutor da palavra de Deus. E tudo foi bem na sua vida. Então, querido, encerrando, há vários motivos pelos quais podemos confiar em Deus. Eu citei aqui o hino, né? Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Primeiro, Deus não está morto. Este é o primeiro motivo. Deus não está morto, Ele está vivo. É forte, né? Segundo, Deus não é homem para que minta. É forte também, não é? Porque todas as promessas são para as nossas vidas, e as promessas não são mentirosas. Terceiro, Ele nos ama. Não podemos desconfiarmos do amor de Deus. Simplesmente Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, e ponto final. Aquele que confia no amor de Deus, seja qual for a borrasca, a dificuldade, ele tem dentro dele essa convicção, ele tem dentro dele essa maravilhosa esperança: Deus me ama, e se Ele me ama, alguma coisa vai acontecer, ou então Ele sabe os motivos pelos quais tem acontecido o que tem acontecido. E o quarto motivo, meus queridos, de fortalecermos a nossa esperança no nosso Deus, qual é, pastor? É que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. De quem vocês lembraram agora? Só o Senhor é Deus. A disputa de Elias com os profetas de Baal. Clame o vosso Deus. Se Ele é Deus, Ele vai ouvir. Clamaram, se lancetaram,
se mutilaram, se cortaram. Aí ele dizia: clame mais forte, o vosso Deus pode estar dormindo. Clame mais forte, ele pode estar longe, e para ouvir tem que clamar mais forte. Quem sabe o vosso Deus viajou. Eu acho lindo, irmãos, que Elias, quando foi para ele clamar, antes ele mandou colocar naquele rego ali, em volta do sacrifício, águas. E ali não foram muitas palavras. Ele disse simplesmente: ó Deus, para que saibam que o Senhor é Deus em Israel, responde-nos. E naquele momento, Deus não deixou o seu servo envergonhado. Ele respondeu com fogo. E aquele fogo foi tão de Deus, que ele queimou a água, ele queimou a lenha, e ele queimou o sacrifício. E até os profetas de Baal tiveram que dobrar os joelhos e dizerem em uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Relasto e comasse, comanasseves. Neste momento, colocando uma vírgula nesta meditação, com os poucos irmãos que aqui estamos, com os nossos ouvintes, na sua casa, nós queremos orar com você para que Deus possa fortalecer a sua fé, para que o Senhor possa te alegrar, para que Deus possa aumentar a sua convicção de que Deus está cuidando do seu futuro. Nós queremos orar por você, e você também que está aí na sua casa, quem sabe afastado do Evangelho, como um filho pródigo, deposita a sua esperança em Deus, volte para a casa do Pai. Nós estaremos orando neste momento. Eu quero convidar os poucos irmãos que aqui estão presentes para colocar-se em pés. Vamos fazer esta oração agora. Nosso Deus soberano e eterno Pai, eu te louvo, porque a tua palavra diz para lançarmos sobre ti a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas presas de esperança, sem esperança, muitos, como já disse, até achando que não vale a pena viver. Eu sei que o Senhor está cuidando do seu povo, que o Espírito Santo está fazendo uma obra espiritual maravilhosa na vida da igreja, para que aqueles que estão fracos se fortaleçam mais ainda. Mas neste momento nós choramos, ó Deus. Visita cada lar, visita cada moça, cada rapaz, cada pai de família, que ele possa confiar em Ti, porque o Senhor é o Senhor dos milagres. Nós citamos aqui, Senhor, milagres, milagre de livramento na guerra, milagre ali quando Elias clamou ao Senhor, porque é a Tua presença que muda a situação, a Sua presença, ó Deus, é que gera, que traz à existência aquilo que não existe. Ó Deus, e neste momento nós choramos, visita este lar, com a graça, com amor e com perdão, ó Deus, que almas possam se render aos Teus pés, e que esta alma que é preciosíssima, a qual o Senhor morreu por ela, ela possa entender que só no Senhor há livramento, que só no Senhor há salvação. E assim nós choramos, Pai, agradecidos por este momento no qual o Senhor nos concede a graça de estarmos aqui, Senhor, cultuando, louvando o Teu santo e eterno nome.